Eu tenho muita coisa para falar para vocês nesse vídeo aqui, mas eu não poderia começá-lo de outra maneira que não fosse assim. A bola sobrou, André tentou de primeira travado, insiste o Fluminense, Nonato, tem a jogada em posse, o bolão Fred! Tá dentro! Dos maiores jogadores da história desse clube gigantesco, cara. Fred, do fundo no coração, meu parceiro. Mas muito obrigado por tudo, cara. Muito obrigado por tudo, cara. Muito obrigado, Fred, por você existir, por você ser o que você é na história do Fluminense Futebol Clube. E muito obrigado a você, Bruno Cantarelli, por essa narração emocionante. Eu já assisti esse clipe dezenas de vezes. Eu posso falar que dezenas de vezes. Eu já vi essa narração do Bruno Cantarelli aí mais de 20 vezes. Se você está vendo agora pela primeira vez, eu sei que os seus olhos estão lacrimejados. Então, Bruno Cantarelli, obrigado por essa narração e parabéns, viu? Parabéns pelo profissional que você é. Como começar o vídeo diferente dessa forma, né? Num jogo que a gente tem tanta coisa ruim para falar, quem estava presente no Maracanã ali conseguiu presenciar um dos últimos gols da carreira do Fred. E não foi um gol comum. Foi o gol que tornou o Fred o maior artilheiro da história da Copa do Brasil e foi o gol que nos deu a vitória depois de uma atuação pífia, horrorosa, vergonhosa. Eu acho que isso é a quarta ou quinta vez que eu falo só nesse ano que o Fluminense teve atuações desse tipo, né? Principalmente no primeiro tempo. E aí, galera, é culpa de todo mundo, responsabilidade de todos, inclusive do nosso treinador Abel Braga. É sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Só queria pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. Se você não percebeu ainda, ó, aqui, ó. Aqui é o canal Sentimento Tricolor. A casa do torcedor do Fluminense, a sua casa, a casa de torcedores de outros clubes do Brasil também, que não torcem pro Fluminense, mas simpatizam com o meu trabalho, gostam do Flusão, querem vir aqui para trocar uma ideia, seja muito bem-vindo também. Siga o nosso Instagram, porque lá tem um conteúdo super exclusivo, a minha interação com a galera lá é de 100%, eu não deixo um direct sem resposta, então dá essa moral pra gente, siga o nosso Instagram também, e vai aqui no primeiro link que tá na descrição, e baixa o OneFootball, tá? Ontem eu tava no Maracanã, quem acompanhou aqui com a gente sabe que eu fiquei ao vivo por mais de 5 horas, fiz um react gigantesco lá no Maracanã, e tava no celular, dentro do OneFootball, me atualizando dos resultados dos outros jogos. Não só da Copa do Brasil, como do Campeonato Brasileiro da Série B e outros torneios pelo mundo. Galera, eu sou viciado em futebol. Eu gosto de acompanhar. Então, se você é um desses, você não pode deixar de ter o OneFootball no teu celular. É 100% de graça, tá? Para me ajudar, eu peço com muito carinho que você vai aqui nesse primeiro link, tá aqui na descrição, baixe e receba como um presente aqui do canal para você. Tá legal? Vamos lá, galera. Vamos começar do começo, né? O Abel, eu tava ao vivo na live pré-jogo quando vocês, a galera da tropa, começaram a me informar a escalação do Fluminense e principalmente o esquema que o Abel ia entrar em campo para enfrentar o Vila Nova, né? Primeiro jogo pela fase 3 da Copa do Brasil. Todo mundo tem noção do que significa a Copa do Brasil para todos os clubes brasileiros, né? Talvez, o próprio Fred falou isso, se não for o torneio mais importante do país, é o segundo mais importante. Principalmente pela sua premiação. É o campeonato, é o torneio que mais paga prêmios. Dinheiro, din-din. E ser eliminado na fase 3 da Copa do Brasil, para o Vila Nova, um clube que hoje disputa a Série B, já disputou 2 rodadas, não venceu ainda, entraria para a galeria de um dos maiores vexames da nossa história. Principalmente da nossa história recente, dos últimos 20 anos para cá, tá? Quando saiu a escalação e vocês me passaram na live pré-jogo, a escalação em si, a escolha dos jogadores, nem me surpreendeu tanto, tá? Já que poupados nós tínhamos apenas o Calegari e o Paulo Henrique Ganso. Não dá para dizer que o Cris Silva estava poupado, porque ele fica o tempo todo ali oscilando com o Pineda, né? Revezando com o Pineda para saber quem vai ser o titular. Espero que, a partir de ontem,
essa história mude. E você vai saber o porquê já já. Então a escalação das peças em si, o que o Abel fez? Ele colocou o Samuel Xavier na direita, no lugar do Calegari, e recuou o John Arias para atuar como um meio-campista, um camisa 10, no lugar do Paulo Henrique Ganso. Quando eu vi que o time estava no 4-3-3, primeira coisa que veio na minha cabeça foram aquelas partidas pífias e horrorosas que o Fluminense fazia nesse esquema, no comando do Odair Helma, Roger Machado e Marcão. É um esquema que nunca funcionou, apesar dos pesares. Apesar da gente ter ido até as quartas da Libertadores 2021, o Marcão ter classificado a gente 2 vezes seguidas para a Libertadores, a gente sabe que o futebol apresentado pelo Fluminense é muito ruim. Muita gente coloca na conta que o Fluminense não estava jogando bem por causa dos 3 zagueiros. A galera achava que tirar um zagueiro seria a solução. Só que quando você tira um zagueiro e coloca um atacante, você continua com o mesmo problema. O quê? A falta de ocupação, a falta de preenchimento, a falta de homens no principal setor, ao meu modo de ver, de um jogo de futebol, que é o meio-campo, tá? Então o nosso primeiro tempo foi pífio. O Fluminense ele ficou na roda pro Vila Nova. O Vila Nova deu um show de bola em cima da gente. Terminou o primeiro tempo vencendo por 1-0 e poderia ter vencido por mais se depois de já estar 1-0 para eles, o Wagner não tivesse desperdiçado um contra-ataque no finalzinho do primeiro tempo. Vejam bem o que eu tô falando aí. O Vila Nova poderia ter saído do primeiro tempo vencendo o Flu por 2-0 dentro do Maracanã. Vazio, as moscas. Apenas 10 mil torcedores presenciaram essa partida que acabou se tornando uma partida histórica para o Fred e para o Fluminense também, tá? Na volta do intervalo, obviamente o Abel viu que não tinha como não mexer, ele volta com Paulo Henrique Ganso e Caio Paulista, tá? O problema é o seguinte, o Fluminense ele voltou amassando o Vila Nova, além da substituição nas peças, a postura da equipe também mudou, e isso, galera, é uma das coisas que mais tem me desagradado e me incomodado, a postura do time do Fluminense dentro de campo. Essa será a minha pergunta numa próxima oportunidade que eu tiver numa coletiva lá no CT. Seja o jogador que for, seja o Abel, a minha pergunta vai ser o porquê que a equipe do Fluminense, dentro de uma mesma partida, ela oscila tanto o seu comportamento, o comportamento dos atletas de vocês, vou perguntar para eles, né, dentro de campo. Primeiro tempo morroento, preguiçoso, bagunçado, desorganizado, sem intensidade, sem vontade. E no segundo tempo volta uma equipe ligada no 220, parece que tomaram 2 litros de energético no vestiário e voltaram pressionando o Vila Nova. O problema é que num contra-ataque, aos 10 minutos, e reveja, uma pena eu não poder colocar os gols aqui. Reveja o segundo gol do Vila Nova. O ataque do Vila Nova fez o que quis no nosso sistema defensivo. Mais um gol pelo nosso lado esquerdo, e aí não era o Cris, era o Pineda, que teoricamente marcava bem. Não marcou ninguém. Um gol de pelada, um gol de videogame. Como diriam os narradores esportivos, né? Como diria o Vilani, gol de videogame. Os caras fizeram o que... A bola passou na frente do Nino. A bola passou na frente do Nino. Ele poderia ter colocado para escanteio, dar um bico pro lado. Ele simplesmente ficou olhando a bola passar na frente dele e o Pablo Diego, aquele mesmo, ex-Flu, moleque de Xerém, marcou um segundo gol. Nesse momento, o Maracanã entrou em desespero. Começou xingamentos, uma parte da torcida começou a gritar olé toda vez que o Vila Nova pegava na bola, outra parte da torcida vaiou quem vaiou o Fluminense, quem tava gritando olé. Então o clima ficou pesado, o clima ficou hostil na arquibancada, por muito pouco não houve conflito, porrada entre as organizadas, por muito pouco, e ao meu modo de ver, isso só não aconteceu porque o Fluminense teve um pênalti marcado em cima do William Bigode. Na minha opinião, corretíssimo, foi pênalti, foi dentro da área, foi falta. Eu não entendo por que o Vila Nova tá reclamando, o perfil oficial do Vila Nova reclamando. Quem marcou esse pênalti? O árbitro, Bandeira ou o Fred? Oi? Quê? Então, um pênalti marcado justo. Paulo Henrique Ganso bateu, a torcida estava apreensiva porque o Cano estava no jogo. E o Ganso normalmente não bate as bolas paradas, nem pênalti, nem falta. Mas ele chamou a responsabilidade, botou a bola na marca da Cal e conseguiu descontar. A partir daquele momento, a torcida que estava criticando, xingando, reclamando, com toda a razão, pela partida bizarra que a gente vinha fazendo. Detalhe, galera, esse nosso gol, ele só saiu aos 20 minutos do segundo tempo.
Então o Fluminense teve os 45 minutos do primeiro, fora os acréscimos, mais 20 minutos do segundo tempo, perdendo e jogando pior do que o time do Vila Nova, tá? Aos 20 minutos a gente conseguiu marcar o pênalti ali, o gol de pênalti com o Paulo Henrique Ganso, e na sequência, numa jogada do Marlon, que já tinha entrado em campo, obviamente, você não teria feito a jogada, né, André? Isso é óbvio. Mas no seu primeiro toque na bola, o Marlon, ele não cruzou. Ele deu um passe para dentro da área. Se vocês repararem bem, o Fred pula, o Fred sai da bola e o Germancano, com todo o oportunismo dele de sempre, empurrou para dentro e já saiu enlouquecido correndo, fazendo L. Tava me incomodando já, o Cano tava indo para 4 jogos sem marcar gols, e ele como centroavante, para ele ganhar confiança, ele precisa marcar gols. Foi um gol importante, foi o gol do nosso empate, tá? A partida já estava se encaminhando para terminar empatada, seria um resultado ruim, mas não tão catastrófico quanto seria a derrota, principalmente por 2 gols de diferença no Maracanã. Seria, sem sombra de dúvidas, a nossa pior derrota na história da Copa do Brasil, na história do Fluminense, né? Quando, aos 43 minutos do segundo tempo, o Nino, que, repito, já tinha participado da falha do sistema defensivo no segundo gol do Vila Nova, faz uma jogada de ponta direita, né? Faz uma jogada para dentro da área, a zaga do Vila Nova rebate, a bola cai nos pés do André, que tenta finalizar, é bloqueado, a bola sobra pro Nonato, que entrou no lugar do Iago Felipe, que saiu contundido no primeiro tempo, depois de sofrer uma pancada muito forte. O Nonato dá um belo passe, foi um passe bonito pro Fred, que chapa a bola e marca o gol da virada. Galera, é muito emocionante você poder comemorar um gol do Fluminense no estádio. Comemorar um gol do Fred é completamente diferente. Ver o Fred beijando o escudo do Fluminense, tacando o coração, pedindo pra galera vir junto. Ele fala na hora do gol, né? Vocês, nós unidos, nós somos imbatíveis. Ele falou isso na entrevista coletiva também. Então, assim, foi um misto, foi um carrossel de emoções, foi uma grande montanha-russa para todos nós tricolores essa partida. O que fica de bom dessa partida? O Abel ter no segundo tempo, ter mexido, corrigido a cagada que ele mesmo tinha feito no primeiro tempo. Espero que daqui adiante dê pra ver que não dá pra gente jogar sem um homem de criação, tá? O gol do Fred, o Fred voltar a marcar um gol, o Fluminense ter conseguido ter poder de reação para virar a partida. A gente já tinha visto essa equipe do Fluminense com algumas poucas peças diferentes, o psicológico abalar completamente depois que o time saía atrás. O Fluminense não só saiu atrás, tomou o segundo gol, torcida xingando a tudo e a todos, e os caras tiveram cabeça fria para poder virar a partida. Então isso é algo bom também. E mais um fator positivo é que a gente leva uma vantagem mínima lá para Goiânia, né? O Fluminense joga pelo empate lá contra o Vila Nova. Pontos negativos. Mais uma vez a escalação do Abel, não a escalação, a formação da equipe no primeiro tempo. Não dá para jogar com apenas 3 homens no meio. O Fluminense tem que jogar no 4-4-2 ou no 3-5-2. A gente precisa ocupar o meio campo. Não dá para jogar sem o Paulo Henrique Ganso, não dá para jogar sem o Ganso. Ah, André, é Ganso ou dependência? Sim, é Ganso ou dependência, tá? O que faz o Natan no Fluminense? Palavras do Abel, que o Natan era o reserva imediato do Paulo Henrique Ganso. O Ganso foi poupado. Por que não começou o jogo com o Natan, então? Ah, André, ele fez uma péssima partida contra o Santos. Tá bom, vai ser castigado pra sempre, não vai receber outras chances. Então rescinde logo com ele. Não serve pra nada, pô. Não serve pra jogar de 8, que é a função dele. Brigar ali com o Nonato, com o Iago, com o Martinelli, por uma posição como segundo volante. Não serve. Não serve pra ser reserva do camisa 10. Ele serve pra quê? Pra ser ponta esquerda, que nem o Abel colocou ele no Campeonato Carioca? Não faz sentido, né? Ponto negativo, tá? E o nosso sistema defensivo ontem foi um ponto negativo muito grande também. Não dá pra tomar 2 gols no Maracanã jogando em casa contra um time fraquíssimo de Série B, como é o Vila Nova, tá? O que esperar dessa equipe do Fluminense? Eu não faço a mínima ideia. Cada jogo é um Kinder Ovo, cada jogo é uma surpresa. Vai enfrentar o Internacional agora pelo Campeonato Brasileiro, pode vencer, pode perder. Claro que isso é meio óbvio que eu tô falando. Eu quero dizer o seguinte, o Fluminense pode ter uma atuação extraordinária de boa contra o Internacional, iludir a todos nós mais uma vez, ou pode ter uma atuação catastrófica e perder de 3-0 no primeiro tempo pro Internacional. Nenhum dos 2 resultados vai me surpreender, tá? Porque dessa equipe do Fluminense aí eu espero qualquer coisa. E essa oscilação, quase que, não dá pra falar que ela é diária, essa oscilação de 10 em 10 minutos, de 45 em 45 minutos,
tá me incomodando demais. O Fluminense precisa ser um time mais estável. Ele precisa ter um padrão de jogo e jogar sempre daquela forma. Claro, oscilar, jogar uma partida mais ou menos, a outra, ok. Todo time oscila. Agora, do jeito que a gente tá oscilando, não, é demais. O torcedor tricolor não sabe o que esperar da equipe do Fluminense. E eu também não. Eu não sei o que esperar. Eu só sei o que cobrar. E eu cobro vitória no sábado. O Fluminense precisa vencer o Internacional, que tá de treinador novo. O Mano Menezes é o novo técnico do Inter. Vai treinar essa semana toda aí. Eu acredito que não consiga dar um padrão de jogo, mas é claro, já vai colocar as ideias dele. Afinal de contas, ele vai ter quarta, quinta, vai ter 3 a 4 treinos aí para poder tentar implementar alguma coisa lá no time do Inter, que vem numa das maiores crises da sua história, tá? O Inter não chegou na final do Gauchão, foi eliminado pro Globo na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Até começou, não começou tão bem, mas aí no último jogo agora venceram, na despedida do D'Alessandro e tudo mais. Então, pode ser que durante o ano o Internacional seja um concorrente direto nosso, por uma briga, por uma vaga na Libertadores. Então, o Fluminense que trate de vencer em casa, com o Maracanã cheio, Maracanã vazio, com time misto, com time reserva, não interessa. É isso que eu cobro. O que esperar? Eu não sei te dizer, torcedor tricolor. Desse time do Fluminense eu espero tudo, tá? Os meus destaques individuais na partida, para encerrar esse vídeo, foram, não teria como ser diferente, o Paulo Henrique Ganso, que mudou a cara do jogo no segundo tempo, e para mim foi o melhor da partida. O Dom Fredon, porque marcou um gol aí depois de muito tempo, seu primeiro gol na temporada 2022. E o Marlon, que não pode jogar menos do que joga Cris Silva e Pineda. Se eu não tenho a certeza que o Marlon é melhor do que o Cris Silva e o Pineda, uma certeza eu tenho. Pior do que eles, ele não é. Então, minimamente, ele tem que receber a mesma quantidade de chances que os dois atletas contratados aí para a temporada 2022. É difícil admitir que errou, né? Talvez por isso que o Marlon não vinha jogando, tá? É difícil para a diretoria, não dá nem para falar pro Abel, que o Abel não participou disso. Botar o Cris Silva como terceira opção, Pineda como reserva e o Marlon de titular é um atestado de incompetência. O Marlon já estava no Fluminense, o contrato dele já poderia ter sido renovado, o Fluminense não o fez e trouxe 2 laterais esquerdos novos. Pelo visto, o Marlon é o menos pior deles 3. Então a diretoria vai estar assinando um atestadozinho ali, ó, de erro. E para essa diretoria atual é difícil admitir algum tipo de erro nesse sentido, né? Não tem problema nenhum, tá? Eu sempre falo que a contratação de jogador de futebol é como se fosse uma roleta. Você conta uma roleta, né? Roleta de cassino. Você joga a bolinha ali, você não sabe onde ela vai parar. Jogador de futebol, apesar do scout e tudo mais, ele pode estar arrebentando por um clube e você contrata no teu clube aquele não jogar nada. Tá tudo bem, Mário. Paulo Angione. Admitir que errou. Ó, contratamos o Pineda e o Cris Silva na intenção de acertar. Mas a gente está vendo agora que realmente o Marlon é superior a eles dois. Não tem problema nenhum. Faz parte do futebol errar. O que não pode é sabotar o Marlon, não botar o moleque para jogar, sendo que todos nós sabemos que, repito, minimamente pior do que os dois ele não é. Se ele é melhor ou não, a gente só... Eu sei que tem muita gente aí que acha o Marlon muito superior a eles dois, não tem como tirar a razão de vocês, mas eu gostaria de ver o Marlon tendo uma sequência, coisa que ele pouco teve desde que foi contratado pelo Fluminense há alguns anos atrás. Tá legal? Muito obrigado por você que chegou até aqui. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se não deixou o like, deixa agora. Se inscreva no canal e compartilha para geral aí poder conhecer o nosso trabalho. Tá legal? Fique com Deus, galera. Forte abraço e saudações tricolores.